Tem outros trechos que a gente pensa que está iluminado, mas quando a gente caminha, a mente se fecha. A gente entende que não é por ali. Vamos orar mais um pouco para que outro texto possa nos ser revelado. E hoje o tema é: sem posicionamento não há e não haverá intervenção de Deus. Sem posicionamento não há e não haverá intervenção de Deus. Repete comigo assim, diga: voar. Isso. Se eu pedir para você fazer, eu entender a palavra voar, o que você faria? Ninguém? Todo mundo morreu? Como é que você faria? Irmãos, sem posicionamento não há intervenção de Deus. Se eu pedisse para você me convencer da palavra voar, o que é que você faria? É por isso que você está na pindanga que você está. Irmãos, qualquer criança que eu chamar aqui vai saber o que fazer. Brissane, o que você faz? Tá. Se eu quiser que todo mundo veja o que você está fazendo, se eu disser para você, Brissane, que ainda tem gente que não está vendo, vocês estão entendendo que essa posição vai gerar uma intervenção de Deus? E que existem 4 níveis de posicionamento. O primeiro é esse que você está, com cara de chongo. O segundo é esse. O terceiro é esse. E o quarto é aquele que eu quero que todos vejam o que eu estou fazendo. Então repete comigo e diga: voar. Me convença disso. Irmãos, me convença disso. Você está pensando que eu estou brincando? É isso. É isso. Os religiosos estão repreendidos em nome de Jesus. Me convença disso. Isso. É isso aí. Me convença, irmão. Vai. Isso. Isso. É isso aí. Vai. Vai. Vem. Isso. Passeia. Passeia. Isso. Isso. Passeia. Isso. É isso aí. É isso aí. Isso. Joia. Agora senta, senta. Senta e aplauda Jesus. Isso. Muito bom, muito bom. Agora repete comigo assim e diga: correr. É isso. Aleluia. É isso aí, olha lá, a Larissa, a Larissa. A Larissa correndo, a Larissa correndo. Parece o Saci, irmão, olha lá. Aleluia. É isso. Tá bom. Você está filmando, Lucas? Tá, né? Tá bom. Obrigado. Pode se assentar, irmãos. Isso. Ótimo. O primeiro posicionamento foi qual? Foi qual? O segundo? Agora, e se eu disser para você agora, andar? Isso. Filma, filma, filma eles que tem motivo para filmar. Filma. Isso. É isso aí. Olha lá. Isso. Muito bom, muito bom. Pode se assentar. Isso.
Legal. Legal, legal. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer para você. Foi filmado. Então quer dizer que além do céu, eu vou ter acesso em quem entendeu. E eu também vou ver a intervenção do céu sobre a vida de quem entendeu. Foi filmado. Tá bom? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Sem posicionamento, não há intervenção do Senhor. Isaías capítulo 40, tantos quantos acharam, diga amém. Agora você vai ver o que você fez. Vamos ao verso 31. Poxa, por que eu não fui? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você vai voar e não vai sair do chão. Você vai correr e vai morrer cansado. Você vai andar e vai se cansar, porque o dia que Deus pediu para você fazer, você não quis fazer. O Senhor está profetizando isso para mim? Negativo. Deus te manda fazer tanta coisa e você não faz. Você acha que Deus vai te julgar por causa de uma besteira dessa aqui? Que você acha que é, mas que liberou sobre a vida de quem entendeu. Aquilo que o céu não tinha liberação e você destravou hoje. Sobre a tua vida, muitas coisas que você vai ver acontecer agora. E se continuar do mesmo jeito, é porque você realmente não quer mudar. Você realmente acha palhaçada algumas coisas que se fazem dentro da igreja. Mas as suas atitudes como homem, como mulher, aí fora você não acha palhaçada. Agora, quando Deus pede para você fazer alguma coisa e você não consegue reconhecer Deus sobre a vida daquele que está te ordenando, então você automaticamente age como Balaão e precisa ouvir da boca das mulas aquilo que Deus quer falar com você antes do juízo que está para acontecer. Então a palavra de hoje ela vem dizendo que uma das coisas que vemos as pessoas reclamarem muito é sobre o cansaço. Você já reparou isso? Que as pessoas andam cansadas, estão cansadas. E eu não estou falando de pessoas de idade da terceira, quarta, quinta ou oitava idade. Não. Eu estou falando das pessoas de um jeito homogêneo. Eu estou falando de crianças cansadas. Olha, crianças que naturalmente brincam o dia todo e ainda tem gás para levantar de madrugada e brincar. E agora nós estamos assistindo os nossos filhos cansados. Pequenos, com preguiça, cansados. Cansaço físico por causa de tantos afazeres. Cansaço emocional por causa da quantidade de coisas que precisam ser resolvidas. Quem não planta, irmãos, não colhe. Não importa o quanto você espere
olhando para o terreno, se você não colocou semente nenhuma lá, nada vai sair de lá. Esta é uma de muitas regras que mostram a respeito do caminhar natural dos dias. Como assim? Deus determinou e assim será. Se você puder elevar a sua vida para um nível mais alto de fé, e eu tentei demonstrar isso para você hoje aqui, é isso que você tem que fazer: mudar a sua forma de esperar no Senhor. Porque se eu for perguntar, quantos aqui estão esperando algo da parte de Deus? Quantos aqui? Ótimo. Talvez esse jeito que você está esperando é que não está deixando Deus trazer o que Ele disse que vai trazer. Talvez esse jeito moribundo que você tem levado à sua vida é que tem feito de você um empresário, tem feito de você um top das galáxias. E como é que você vai descer ao nível de correr dentro da igreja, de subir de saia comprida em cima de uma cadeira, de sair fazendo sinal de que está voando feito um doido? Mas como eu vou pegar os meus anos de faculdade e vou fazer isso? É por isso que você está na merda que você está. Isso nos fala de movimentar, isso nos fala de mexer, isso nos fala de ter atitudes de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você e eu temos atitudes muito piores para agradar comedores de feijão, para agradar pecadores que vão para o inferno. Nós fazemos coisas para agradar o guarda rodoviário quando nos pega numa infração. Nós colocamos uma nota de 100 dentro do documento para ele não multar. E ao invés de andarmos direito para não termos este desvio de doutrina e pegar a nota de 100 e colocar para ajudar a igreja ou ajudar pessoas ou quem quer que seja, você prefere ter estas atitudes que não vão te levar para lugar nenhum. Atitudes de mentir, mandando dizer que não está. Atitudes de dizer que não foi, tendo ido. Essas atitudes para você, o seu diploma segura, mas uma atitude de fé. Fé é coisa sobrenatural. Toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, presta atenção nisso. Todas as vezes que o Senhor, diga Jesus, diga o Pai, diga Deus Jeová, ou diga o Espírito Santo, isso, todas as vezes que essas pessoas reveladas foram fazer alguma coisa na vida de alguém, essa pessoa, pasme, estava em movimento, trabalhando, se mexendo, fazendo algo. Sem posicionamento não há intervenção de Deus. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas quando ele foi escolhido para ser rei. Os discípulos pescavam quando Jesus os chamou. Outros limpavam redes quando Jesus os chamou. Gideão estava malhando trigo no lagar quando Deus envia um anjo debaixo do carvalhal de mangue para dizer para ele que aquela atitude diante do céu o fazia um varão valoroso. Moisés estava cuidando do rebanho do sogro Jetro, quando teve um encontro transformador com a sarça que ele nem mesmo sabia que estava no topo do monte, que ele foi levado e ardia em chamas. Quando vai falar com Ezequiel, Deus declara: assim eu não faço nada, põe-te de pé e eu falarei contigo. Todas essas pessoas estavam em movimento mesmo estando em tempo de crise, estando em tempo de dor, estando em tempo de descrédito, estando em tempo de perda. Deus não quer saber do tempo que você está vivendo, Deus quer saber do teu movimento. Faziam algo para amenizar a crise, ipsim literis, gostei dessa. Você pode até utilizar a vida de Gideão.
Porque todos os anos, naquele mesmo tempo do carnaval, assim, os inimigos invadiam, roubavam o trigo, levavam tudo embora. Ele disse: o meu, a partir desse ano, não. Vou malhar o trigo no lagar, escondido de todo mundo. Quando eles forem lá, eu já colhi o que eu tinha que colher. Faziam algo para amenizar a crise, mas eles não conseguem fazer algo para amenizar qualquer coisa na minha vida e na sua vida sem movimento. Eu estou sendo surpreendido por um doutor fisioterapeuta. Minha esposa está surpreendida com ele também, porque ela foi em todas as consultas com o meu médico colunar, um especialista em coluna, um dos melhores especialistas do Brasil e do mundo. Esse homem sai daqui do Brasil para operar na Europa 3, 4 vezes por ano. E vai me dizer que na Europa não tem médico bom de coluna? Tem, mas ele é especialista. Dr. Ernest. Então ele vai para lá. E ele caiu, né, na sorte. E eu fui lá no Ernest. Ele olha para minha coluna e diz assim: velho, tu tá lascado. 5 hérnias de disco você tem, 3 protusas, 2 em caminho. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu falei: doutor, onde é que se compra caixão mais barato? Porque se eu não fizer nada disso, é melhor deitar no caixão e enterrar. Não posso fazer nada, irmão. Porque qualquer momento você vai travar. Então quando você for amarrar o sapato, traz o pé. Eu falei: mas como trazer o pé? Quando você for no banheiro, irmão, não faça força. Então, como não fazer força? Não, irmão, como é que não vai fazer força? E você chega num determinado momento que as pessoas, ao invés de ajudar, elas põem medo no seu, aí. Mas é que às vezes as pessoas, eles estão certos em dizer o que eles dizem. É porque eles não conhecem o Deus que você serve. Certo? Então, enquanto estava lá, a gente decidiu: vou fazer um tratamento de acupuntura com um determinado doutor aí, um Andrew Yang aí, um velho chinês. E esse cara faz eletrochoque com acupuntura. Então ele mete choque nos teus nervos lá. Então tá lá as agulhas tudo nas costas, e tome choque nas costas, no nervo. O começo né? Como se não bastasse, depois o que ele faz? Ele toca fogo no você. Você viu, né? Então ele pega um prato, joga lá uma mistura, toca fogo na mistura, fogão velho sobe, ele mete a mão no meio do fogo e tome no lugar onde ele passou a agulha lá, e vai pegando fogo, e aquele cheiro de galinha queimada, irmão. Mas é tratamento. E para melhorar, você faz o quê? Qualquer coisa. Você faz qualquer coisa, irmão. Você vê o currículo do cara, o cara chega lá travado e sai andando. Então vamos fazer, vamos queimar, né? Então você vai fazendo tudo direitinho. Antes de ir para Israel, eu fiz uma parte do tratamento. Problema do olho. Senta lá que você já vai enxergar já. Já? Peraí, ué. Fala. Ele tá chorando, um homem desse tamanho chorando. Eu tive conjuntivite há uns 2 meses atrás. Meu olho esquerdo ficou ruim, não voltava. Cadê a mulher dele? Eu enxergava muito, tá aí? muito apagado, bem ruim a imagem. Não, chama ela lá. E depois da brincadeira aqui de Deus com a gente, meu olho voltou. Peraí, segura aí. Quando ele chegou aqui, ele estava sem enxergar do olho? Agora? Há uns 2 meses assim, nuvem no olho esquerdo. Por causa da conjuntivite. Então você é testemunho, isso é verdade. Mas ele não, você não contou para ela agora? Foi lá falar para ela. Ele foi correndo lá me contar agora, que eu vou enxergar. Tá. Vai sentar, vai.
Então, aleluia, vamos lá. Então, a gente foi lá fazer a bexiga do tratamento. E quando eu estava indo para Israel, essa última vez que eu fui agora, a minha perna direita estava com muita dor. E eu fui fazer algumas aplicações e esse cara parou a dor na minha perna. Então eu estava já com o braço direito, já todo formigando, já não estava movimentando, a caneta caía na mão. Esse cara arrancou a dor da minha mão no tratamento lá. Mas a dor da perna esquerda persistiu. E agora, dos últimos tempos, chegou a vir agora uma fase que eu tive que fazer uma eletroneuromiografia da parte da perna, mostrando que eu estou perdendo o movimento da perna. E eu fui fazer a eletroneuromiografia, mas eu não tinha ido ainda no doutor lá, no fisioterapeuta. Então quando chegou lá, ele pegou todos os meus exames, ele olhou tudo que ele tinha que olhar. Ele falou assim: realmente, o senhor está bem doente, o senhor está mal, né? Mas, deixa eu ver um negócio aqui. Senta aqui. E aí o cara me virou do avesso, deu nó nas pernas, deu nó no braço, me fez que nem tesoura para um lado para o outro, não sei o que, papapá. Ele falou assim: tudo bem, pastor, ó, o seu exame diz que o senhor está mal pra caramba, mas o seu corpo me diz que o senhor não tem nada. Então alguma coisa entre um ponto e outro mudou. Não sei se você está entendendo que de acordo com a tua movimentação, Deus, ele age. Então eu poderia simplesmente dizer o seguinte: tô doente, tô lascado, vou ficar na cama reclamando. Ou então é o seguinte: eu vou atrás e Satanás vai se lascar. Então você decide o que você quer da sua vida, não importa. Mas eu sei que Deus age quando existe movimento. Então, não posso caminhar, certo? E o cara lá dentro me põe para caminhar. Não posso fazer academia. O cara lá dentro me pôs para fazer academia. Não posso andar de bicicleta. O cara lá me pôs para andar 25 minutos de bicicleta. Aí eu andei 25 minutos de bicicleta e pronto, eu estou esperando travar até agora. Não posso pular. Ele me pôs para pular. Não posso fazer exercício de puxa a perna, levanta a perna, bate a perna, abre a perna, fecha a perna. Ele me fez e não dá. Então ele disse para mim assim: o teu exame está dizendo que você está lascado, mas o teu corpo está me mostrando que você não tem nada. O que eu estou dizendo para você? Acredite no que você quiser. Acredite no que você acha ou no que Deus diz. Essas pessoas se movimentavam, essas pessoas não paravam. Tanto que o livro de Hebreus expõe uma vitrine poderosa desses heróis. Heróis da fé. Heróis que agiam não porque podiam, eles agiam porque eles criam. Eles agiam porque eles acreditavam. E eles faziam sem poder fazer. E tinham um resultado que eles não esperavam. Porque Deus, ele não faz o que você espera. Deus faz o que você não pode fazer. Escuta isso. Se tem uma coisa que pode impedir você de viver algo novo, é a acomodação. E ninguém se acomoda estando bem. Você já reparou isso aí? Que quando você está bem, você quer fazer a coisa, quer arrebentar, quer crescer, quer ganhar mais, quer não sei o quê. Quando você cai o nível, você se acomoda. Como você fosse dono daquela situação e ela tivesse que voltar sozinha. Mas você esquece que para chegar naquele grande estado, você trabalhou demais, cara. Você se movimentou demais, você se desgastou demais. Você já reparou que as pessoas que servem nos cultos, levanta a mão aí, Antônio. Levanta a mão aí, Lilian. Levanta a mão aí, Sirlei. Ronaldo, levanta a mão. Olha lá. Michele, levanta a mão. Márcia, levanta a mão. Tom, acorda, Tom, levanta a mão. Tom não está dormindo não, está olhando.
que todas essas pessoas que servem no culto, nos ministérios, elas sempre são as mesmas. Você já reparou isso aí? E que com 10 anos de igreja você ainda não chegou para ninguém e disse assim: como é que eu faço para estar no lugar daquele careca ali? Como é que eu faço para estar no lugar daquela moça que fica perto do extintor ali? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? E quando te disserem o que você tem que fazer, você fazer. Não é quando te disserem o que você tem que fazer, você inventar desculpa para não fazer e continuar acomodado. Quem está em movimento, Deus usa. Quem fica parado só admirando, só observa. Um dos textos mais lindos da Bíblia é o texto de Isaías 40 que a gente leu. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas o que eu quero que você tire desse texto é que a águia, ela não é bela para Deus só porque ela voa. A águia tem 500 outras ações e atitudes e comportamentos que nos ensinam a viver, gente. E a única atitude que a águia tem que nós não podemos ter é voar alto. Será que você não pensou por que Deus fala que Ele pode nos fazer voar alto como a águia, sendo a gente homem não tendo asa? Será que você não chega à conclusão de que quando Ele fala que a águia precisa renovar as suas forças para voar alto, é que essa águia, para chegar a voar alto, ela tem que imprimir toda a força que ela tem para vencer o vento até a chegada do tal voar alto. E que quando ela chega lá, Deus teve que dar para ela algumas coisas que ela não descobriu sozinha. Só a experiência de querer subir mais alto é que pôde mostrar para ela a qualidade da gordura que ela tem nas asas. É isso que a faz voar alto, e não somente voar alto, é isso que a mantém voando sem fazer força, para que ela possa renovar as suas forças. Então vai ter posicionamentos que eu vou tomar na minha vida, que eu vou me esforçar como eu nunca me esforcei, para conhecer em mim coisas que eu não conheço, e que depois que eu me esforçar como eu nunca me esforcei, e conhecer o que eu não conheço, eu vou obter um lugar de descanso que, se eu continuasse na mesma posição que eu estava antes, eu iria continuar cansado a minha vida toda. O que Deus tem para mim não é a mesma altura que Ele tem para você. Quando você pega o sistema de controle de voo de qualquer país, pega a Torre de Guarulhos aqui, eles não permitem que 20 minutos antes do pouso de um avião, o avião esteja no sistema fly-by-wire, voando por instrumentos. O piloto pode ter dormido num voo intercontinental, mas 20 minutos antes de pousar, ele tem que acordar. Então ele tem que entrar em movimento. Ele começa a testar os seus sentidos. Dentro do cockpit do avião, dentro lá da cabine do avião, ele começa a fazer exercícios programados. Ele começa a testar a sua visão, ele começa a testar a sua percepção lateral, ele começa a testar a sua mão, a sua corrente sanguínea, é medida a sua pressão arterial. Por quê? Porque no pouso de uma grande aeronave, a sensibilidade da mão, ela é coisa que você não consegue imaginar. Porque atrás dele tem ali 380, 450 ou até 520 pessoas sentadas. E essas pessoas, somando, representam 500 famílias na face da terra, no controle de alguém que tem que estar em movimento. Então esse cara tem que estar perfeito. Se a pressão arterial dele subir, ele passa para o copiloto pousar.
Então ele precisa ter controle da situação, ele tem que estar acordado. E quantos de nós, vindo num momento tão crucial como esse, dorme nesse momento? Quando ele disse, durma o dia todo, mas quando eu for falar com você, esteja acordado. Quando eu for falar com você, esteja esperto. Não perca nenhuma palavra, nenhuma ordem. Não perca nada do que eu falar com você, porque isso pode mudar a tua vida toda a partir de hoje. Crescimento, milagre, provisão, cumprimento de promessa é para quem se movimenta. É para quem está ativo. Finalizando, é para quem quer, irmão. Eu já deixei de falar com algumas pessoas porque eles não querem. E eu sei que o que sai da minha boca tem poder, porque eu tenho uma vida com Deus. Quando Deus me falou para fazer isso, hoje aqui, eu não discuti com Deus. Eu disse, é para fazer, nós vamos fazer. E o diabo me disse, durante quase o dia todo, você vai ser julgado. Vão achar que você está passando dos limites. Porque esse é o trabalho do diabo. E vou dizer uma coisa para você, você quer ver alguém que faz bem o seu trabalho? É o diabo. Eu não faço, você não faz, mas ele não perde a chance. Ele mostra para Deus, sou diabo, então você é diabo mesmo. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem se movimenta. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? Vocês lembram? Vocês lembram do milagre do paralítico, que os 4 paralíticos foram levar o paralítico lá? Vocês lembram? Sem movimento, sem milagre. Vocês lembram de Jairo, que teve que se movimentar para algo acontecer na casa dele? Lembram disso, sim ou não? Vocês lembram o que é que Jesus quis fazer com Marta e Maria? Porque Jesus simplesmente queria movimentar Marta e Maria para um encontro definitivo com Ele. Elas precisavam sair do movimento cotidiano. O movimento cotidiano não tem nada a ver. Você andar todo dia, por aí como você anda, não tem nada a ver de você andar debaixo de uma palavra do Senhor. O que aconteceu aqui não é que você fez uma de bobo ou deu uma de boba. Não, você aqui obedeceu uma ordem de Deus. E você foi curado. Muitos aqui, quando chegarem em casa, talvez vejam seus problemas resolvidos. Muitos aqui que deram uma de bobo, segundo os olhos dos religiosos, quando chegar no seu médico e fizer o próximo exame, vai ver que você está. E aí o médico vai perguntar para você, mas como isso aconteceu? Eu saí voando como uma galinha da Angola na igreja e Deus me curou. É isso. Talvez você não entenda, mas quem é que pode entender a Deus, irmão? A mulher do fluxo de sangue saiu da sua casa com o risco de ser expulsa da cidade, apedrejada, com o risco de morrer, mas ela resolveu estar em movimento. Jairo foi a um encontro com Jesus para pedir socorro, porque talvez o servo morresse. Mas Jesus mais uma vez surpreende, dizendo assim, fique em paz, vamos lá. Os 4 amigos do paralítico, os 4 paralíticos vão lá e surpreendem se movimentando. Eu quero que você entenda o seguinte, às vezes um movimento não vai ser meu ao meu favor. Às vezes um movimento vai ser meu ao favor de alguém. Vocês já ouviram dizer que uma mãe ora pelo filho não sei quantos anos e agora ele se converteu? Lembra? Alguém já te contou um testemunho desse? Já. Então o filho estava se movimentando para o diabo e a mãe se movimentando por ele para Deus. Às vezes os movimentos que Deus vai pedir para nós não são para nós, mas são para pessoas que nós amamos muito. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Me ajuda aí, Paulo.
que está escrito aqui? Todo mundo junto, 1, 2, 3. O alívio vem depois do movimento. Vinde. Depois que você movimentar em direção a Ele, Ele te alivia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não é Jesus que vem, sou eu que vou. Por favor, entenda isso. Não é o profeta que vai a você, é você que entra na zona de perigo do profeta. Deu para você entender ou não? Se aquela mulher estivesse, segura essa que você vai pregar, eu sei que você vai. De vez em quando você vai nos muquifos aí, levar palavras, você vai levar essa. Olha só, se aquela mulher estivesse em depressão dentro de casa, Elias não a teria achado. Ela estava em movimento, catando cavaco para poder fazer a última alimentação dela com o filho e depois morrer. O movimento chegou a palavra e disse: não vai morrer. Está dando para entender? Que mesmo sabendo que é o fim, você tem que se movimentar em direção a Deus até o fim. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: entra em movimento. Aí diz para ele agora: as coisas vão começar a vir ao teu favor. Agora diga como profeta, levanta o dedo de profeta e diz assim: entra em movimento. As coisas vão começar a caminhar ao teu favor. Estar parado, estar estagnado e estar conformado não movimenta o céu ao nosso favor. Vou repetir: estar parado, estar estagnado e estar conformado não movimenta o céu ao nosso favor. Deus se alegra quando você voa para Ele. Deus se alegra quando você corre para Ele. Deus se alegra quando você caminha para Ele. O meu coração se alegrou muito quando me disseram: vamos, vamos. Caminhar para Deus é ótimo, irmão. Você ter alguém para caminhar contigo é melhor ainda. É melhor ainda. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer quando alguém retrocede. Eu não sei se você já percebeu que voltar atrás é caminhar também, só que para trás. E alguns de nós, quando recebem uma palavra como essa, e essa palavra não faz o efeito desejado, você recebe a palavra e volta para casa. O que você faz? Você retrocede sem o efeito da palavra. Deus não tem prazer em você. Você tem que mudar, irmão. Paulo, vê se você me acha uma fotografia de Nick Vujicic. N-I-C-K Vujicic. É V-O-Y-D-J-Y-K. Nick Vujicic. Ó o tamanho dele, ó. Paulo, ó o tamanho dele. Achou já? Ótimo, põe aqui. Esse homem teve braços e pernas cortados por uma explosão de mina em uma das guerras do Golfo Pérsico.
E foi nessa explosão de mina que ele veio a conhecer Jesus. E ele hoje prega, já pregou em todos os países do mundo, falando a respeito do valor que ele teve em perder as pernas e os braços. Nick Vujicic. Que problema você tem mesmo? Eu não ouvi. O nosso maior problema é não enxergar no problema uma força para glorificar a Deus através do problema. Depois vocês procuram na sua casa. Vocês vão ser edificados por ele. Talvez seja necessário eu perder as minhas 2 pernas e os meus 2 braços, para que você passe a acreditar naquilo que eu falo. Porque às vezes é esse tipo de emocionalismo que o mundo precisa para acreditar que Deus existe. E que Deus pode fazer de você melhor quando algumas coisas te são tiradas. Eu acredito num Deus que não tem necessidade de tirar nada de ninguém para nos levar à presença dele. Mas eu também conheço um Deus que tira tudo para te colocar na presença dele. Porque o dia que ele te levar para lá, Nick vai ter as 2 pernas, vai ter os 2 braços, vai ter as 2 mãos, vai ter os 2 pés. E eu tenho certeza que quando ele chegar lá e ele olhar para Jesus, ele vai dizer: obrigado por ter colocado aquela mina no meu caminho. Obrigado por ter colocado aquela mina no meu caminho, porque é através desta explosão que eu pude conhecer a força do teu amor por mim. Talvez você vá conhecer um Deus que mata o seu próprio filho por amor a você. Talvez você não tenha conhecido esse Deus ainda. Talvez você não conheça o Deus que pede para Abraão matar o filho, e quando ele vê que Abraão já deslocou o filho do coração e colocou Deus no seu devido lugar, ele diz: volta atrás, não precisa matar o menino. O cordeiro que vai morrer no lugar do menino já está preso pelos pequenos chifres ali, num lugar onde não existe possibilidade de ter nenhum cordeiro. O ar é rarefeito no topo do Horebe. Mas Deus coloca o improvável no improvável para fazer com que você comece a acreditar no Deus que age na impossibilidade. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que esses 3 movimentos de Isaías 40, ele vem trazer para nós algumas coisas interessantes. Voam bem alto, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Fala das estações que vivemos, dos ciclos que vivemos em nossa vida, e que precisamos discernir para perceber que Deus nos renova. Uma criança, quando nasce, ela nasce com uma energia tremenda, e depois ela começa a correr, que às vezes o pai não consegue correr, mas vai chegar um tempo na vida dela que ela vai começar a diminuir a sua velocidade até chegar na idade que nós estamos, e nós não conseguimos mais ser como nós éramos quando éramos mais jovens. Vamos perdendo a nossa força, as nossas juntas vão doendo, a nossa coluna vai envergando, o fio de prata está quase para se romper, os moedores vão caindo, os olhos vão se escurecendo, a voz não consegue passar mais alto do volume da voz de um pardal. Nós começamos a perceber isso, mas o grau de experiência com Deus nos leva à seguinte condição: antes mesmo de nós nascermos, Deus já estava nos visitando no ventre da nossa mãe. Quando nós éramos jovens, Ele nos deu energia para que através da nossa movimentação os nossos ossos fossem se fortalecendo, os nossos músculos fossem se fortalecendo, o nosso corpo fosse crescendo, o nosso coração conseguisse bombear sangue desde a cabeça até os pés de um homem de 2 metros, 2,10 metros de altura. E por isso tudo aconteceu quando nós éramos pequenos. Não aconteceu depois que eu fui para a academia, não, aconteceu quando eu era pequeno. Depois disso eu chego num determinado momento da vida que eu preciso encarar uma família, e que eu preciso agora diminuir a minha velocidade. Eu tenho agora que andar devagar,
devagar com o meu filho, eu tenho que ensinar com o meu filho. Eu não posso mais correr como eu corria e nem voar alto como eu voava. Agora eu diminuo a velocidade, porque pessoas precisam crescer e aprender comigo que aprendi a ser veloz e agora eu aprendi a andar devagar. Então não fique pensando que a força que você tem no seu corpo durará para sempre. E também não fique pensando que a exaustão que chega porque você é velho. Não. Chega porque Deus quer te parar para pessoas aprenderem com você. Agora você sabe qual é o meu problema? Não ter aprendido nada para ensinar nada para alguém. É ter me preocupado comigo mesmo. É ter desenvolvido os meus músculos. É ter crescido, é ter sido o cara e depois não ter o que ensinar para os meus filhos. Não ter tempo para caminhar, porque eu preciso correr, porque afinal de contas, se eu não trabalhar, ninguém põe dinheiro dentro de casa. Eu pago a babá dos meus filhos. Eu pago o colégio integral dos meus filhos. Eu faço. O tempo de voo é o tempo de maior velocidade, aonde nós imprimimos toda a nossa força, tempo e investimento. Tempo de alta performance na igreja e fora da igreja. Eu me lembro bem, alguns anos atrás, não muito tempo, que as pessoas diziam: ninguém consegue acompanhar esse cara. Ele está fazendo as coisas aqui, já já ele está lá. Esse era eu. E hoje eu já não me vejo na mesma velocidade. Por que o senhor não entrou em depressão? Eu entendi o tempo. Mas hoje, quando as pessoas vão pegar uma ferramenta, eu digo: filho, para. Não é assim. É assim. Filho, faz isso aqui. Não, calma, não é assim. Faz assim. Eu digo para você, filhos, que a melhor fase da minha vida não foi quando eu fiz, mas a melhor fase da minha vida é quando eu vi que pessoas que eu ensinei fizeram. Essa é a melhor fase da vida. Não é a fase que você prega para multidões. A melhor fase da sua vida é quando você vê pessoas fazendo o que você ensinou. Essa é a melhor fase da vida de um homem de Deus, uma fase de uma mulher de Deus. Não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa, não é congregar na melhor igreja, na maior igreja, não. É ser semelhante ao meu Senhor. Essa é a melhor fase. O tempo de voo é sobretudo o entusiasmo. Eu era assim. Esse tempo é tempo em que você faz tudo sozinho, você não quer ajuda de ninguém. Porque afinal de contas você tem força para fazer. Temos respostas, temos palavra, temos direção clara. A gente tem Deus mais do que os outros. No tempo de voo, gente, tudo aquilo que a gente faz prospera. É algo incrível, é um tempo fantástico na nossa vida. O tempo de voo é tempo onde os profetas marcham do seu lado e dizem: assim diz o Senhor, Deus é contigo. Esse tempo é tremendo. É tempo em que você está orando mais, jejuando mais. Mas quando o tempo de voo acaba e a águia pousa e ela olha para o ninho e não vê substituto, ela diz para si: do que adianta eu ser águia se eu não tenho filhos, para que eu possa jogar para fora do ninho. Assisti um vídeo ontem do National Geographic, um ninho no topo de um penhasco, uma águia fazendo um voo tremendo,
E o locutor disse: essa águia que você está vendo aí longe, ela deve ter quase 6 metros entre a ponta de uma asa e outra. Irmão, 6 metros. Entre a ponta de uma asa e outra. É gigante, cara. A cabeça da bicha é do tamanho desse ventilador, velho. E ela vai lá no topo do penhasco. Mano, longe, longe. Ela vai lá e o cara pega aquelas objetivas, que eu não sei o nome, daquelas bexigas daquele tamanho. E ele faz o zoom, né? Vai lá em cima. Um ninho. Um ninho que cabe ela. Então você imagina o tamanho do ninho. Era uma hidromassagem. E de lá você vê ela fazendo assim com a cabeça. Ela está jogando um filhote para fora, naquele penhasco. E você vê o filhote caindo em queda livre. Mano, queda livre. Fala, vai matar o filhote. Nayara, o filhote bate na pedra, pá, bate na outra, pá, e vai batendo, pá, 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 até chegar lá embaixo. Quando chega lá embaixo, o bichinho, lá vem a águia, pega o filhote com a garra e leva de novo para o ninho. Sabe qual é a segunda lição? Aprendeu ou vai cair de novo? Até quando é que tu vai ficar caindo e não vai aprender a bater asa? Até quando é que você vai ficar somente no rebestério, a calabassuia, e a tua vida não vai mudar? Até quando é? É mistério, é mistério, é mistério, mas você não tem nada de revelação. Até quando é que você vai ficar assim? Até quando é que Deus vai ter que ficar dando cabeçada para você cair? E você botando culpa em Satanás. Você acha que Satanás tem mais poder do Deus que está te derrubando? Ou você pensa que todos os homens de Deus da Bíblia que tiveram grandes tropeços, o diabo era o vitorioso? Você sabe como foi que Deus conseguiu adquirir Jerusalém? O topo do Monte Moriá, onde existe hoje a mesquita de Omar Arlen. Você sabe como é que Deus conseguiu aquilo? Fazendo Davi errar. Deus mandou chamar o diabo e disse para o diabo: incita Davi a puxar o censo. Eu estou mandando, incita Davi a puxar o censo. A Bíblia diz que o diabo, incitado por Deus, foi até a orelha de Davi e disse: você viu a grandiosidade do teu exército? Quantos soldados você tem? Davi manda puxar o censo. Quando Davi manda puxar o censo, Joabe diz para ele: não puxa. Davi disse: eu sou rei, eu estou mandando puxar. Joabe vai, puxa. Quando Joabe puxa o censo, Davi tinha que pagar uma peça de prata por cada soldado que passou no censo. Joabe já chega com a notícia porque Davi não havia preparado o pagamento do censo. Então quando ele chega, o número de 70 mil homens são destruídos numa só vez pela falta de pagamento da arrogância de Davi. Quem foi que incitou Davi? O diabo. Foi Deus que incitou Davi. Mas isso não pertence à característica de Deus. Então Deus usa o diabo para fazer aquilo que não pertence à sua característica. Que é o quê? Fazer um homem de Deus desobedecê-lo. Então não fique pensando que os seus pecados, todos eles, é o próprio diabo. É Deus dizendo para você: você está orando pouco, você está jejuando pouco, você está lendo pouco a minha palavra. Você pensa que pode resistir, mas você não pode resistir. E Deus está te mostrando: desce mais, ora mais, jejua mais. Porque na tua fraqueza é que eu te fortaleço. Quando você está cansado é que eu renovo as tuas forças. É isso que você tem que entender. Quando você disser: eu vou morrer, mas eu vou morrer para a glória de Deus,
O diabo não vai me parar, essa doença não vai me parar, esse câncer não vai me parar, esse tumor não vai me parar, nada vai me parar, porque Deus é o meu socorro bem presente no momento da angústia. E a Bíblia diz: pelo que não temerei. Então você precisa se movimentar, você precisa agir. É viciado em droga? O que você está fazendo na boca? Você é viciado em álcool? O que você está fazendo dentro do boteco? É os meus amigos. Quem falou que eles são seus amigos? Quem falou que eles amam a sua vida? Qual é a responsabilidade que ele tem sobre a sua família? A minha resposta para você é nenhuma. Você será cobrado por essa responsabilidade. Você será cobrado por não ter gerado filho que você já deveria ter gerado há anos. Mas você não quer compromisso com o que Deus tem como compromisso. Você não quer ter filhos, você não quer gerar. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é e não quer mudar. Deus vai te pegar. Eu não tenho dúvida disso. Deus fez isso comigo. Então, quando nós olhamos, vou terminar. Tempo de correr. Estava voando, agora estou correndo. É chamado de tempo da estabilidade sobre a força que eu tenho. Olha, tempo, repete comigo e diga: tempo da estabilidade sobre a força que eu tenho. O dia que eu fui no médico da coluna, ele disse assim: o momento mais crítico é o momento que você sai do seu descanso. Esse momento você vai ter que nortear ele a sua vida toda agora. E aquilo falou comigo, rapaz. É o tempo que a gente sai do Quem acorda de manhã cedo e parece que está meio besta aqui? Eu pensei que era só eu, vocês também? Fica meio bobão assim, fica meio, né? A baba caindo, você não sente que ela está caindo? Você é assim também? Né? Você levanta de manhã, vê aquela rodela de baba, da cor do café ou da cor do chocolate que você tomou antes de dormir, e você fala: mano, mas eu não babei, e está lá a babadona. Você é besta assim que nem eu também? Esse tempo é o pior tempo que tem. É o tempo que você quer retomar o controle que você perdeu enquanto descansava. Porque se você tivesse controle sobre o teu descanso, você não descansa. Então o que Deus faz? Nos dá uma qualidade de sono que Ele nos apaga. Senão a gente não descansa. Então Ele nos apaga. O problema é acordar do apagão. Quando você acorda do apagão, quem já deu um chute no pé da cama com o dedinho? E você levanta e você diz: corococor. Irmão, o dedinho velho, ele dá a volta por cima assim. Por quê? Porque você está levantando o apagão. Apóstolo, mas eu ando chutando cama, estando acordado. Não, você não está acordado, você está dormindo. E o médico disse para mim: esse momento é o pior momento seu. Você vai ter que aprender a levantar do descanso. Tá, como é que eu faço, doutor? Ele disse assim para mim: você vai usar o seu braço para levantar. Tá? Aprende. Aí quando você for levantar, você vira de lado. Aí quando você for levantar, você apoia o cotovelo. Aí você pega a tua outra mão e faz a força sobre o cotovelo. E aí você fica de pé. Eu falei: mas que boiolice. Ele falou: então não faça. Deus está te ensinando e você não está querendo. Então fica do mesmo jeito. E hoje eu levanto assim da cama. Eu nunca tive problema na minha coluna.
Porque eu segui um conselho. Sabe um conselho? Um conselho de quem vai te abrir atrás, quem vai te abrir na frente como uma cesariana, que vai tirar todos os teus órgãos da frente para chegar na tua coluna pela frente, que vai pegar uma furadeira com a broca, vai furar as tuas vértebras, vai meter uma chapa e parafuso, quando fixar as tuas vértebras vai arrancar o disco de lá do meio, e do outro lado vai meter mais uma chapa pela frente e abre atrás porque a porca vem por trás. E você entregou a tua vida para esse cara. Agora você deita numa mesa de cirurgia e entrega a tua vida para ele e não quer seguir um conselho? Eu acho que tem incoerência aí. De você se movimentar da tua casa para vir para a igreja, para ouvir uma palavra e não fazer nada do que a palavra te diz para fazer. E esse é o tempo do correr. Porque você vai sair daqui, você vai correr para jantar, você vai correr para ir para casa, você vai correr para deitar logo, porque amanhã você tem que correr para ir para o emprego. Você tem que correr atrás do prejuízo. Fica correndo atrás do prejuízo, eu deixo que as bênçãos corram atrás de mim. Você escolhe o que você quer da sua vida. Tempo de correr é tempo de estar contente, não é tempo de estar triste. Tempo de correr é tempo de você mostrar que Deus te deu atividade, que Deus te deu coisas para você alcançar. Tempo de correr é tempo de estar consciente, é tempo de ter alvo, é tempo de ter objetivo, é tempo de ter velocidade controlada. Você acha que um cara que corre uma maratona, eu aprendi com um fisioterapeuta, ele vai correr uma maratona de 42, 43 quilômetros, você acha que ele treina todo dia 43 quilômetros? Não, ele começa com 3 quilômetros. Quando chegar perto da maratona, ele está correndo 30. Os 43 é a formação muscular que ele está treinando há 1 ano. Então, o teu céu é a formação muscular de tudo que você está treinando desde que você aceitou Jesus. É isso. Ou você pensa que é do dia para a noite que você vai para o céu? Não, irmão. A gente está se preparando. Nós estamos nos formando. Para de ver coisas erradas nos outros. Olha no espelho. Para de ver coisas que poderiam ser melhora a sua vida. E aí você vai estar se preparando. Você olha o que está errado na vida dos outros, os outros se corrigem, você continua errado e vai para o inferno. Começa a olhar mais no espelho. Ficar acostumado com as coisas do reino é um perigo. O reino se renova, o reino cresce, o reino se amolda nas necessidades proféticas do empodrecimento da terra. Os profetas do tempo de Isaías são os de hoje são outros. A ação do Espírito sobre a vida de Isaías não tinha Cracolândia para ele profetizar. Não tinha uma rua Aurora para ele profetizar. Não tinha as bocas de porco das comunidades para ele profetizar. Hoje nós deveríamos ter profetas para Cracolândia. E nós temos, no meio de 500 milhões de habitantes, nós temos o Babão que vai lá na Cracolândia. Olha quem é que vai lá ser profeta, Babão, rapaz. Baixinho daquele jeito, já foi preso. É esse aí que Deus vai levantar para profetizar. Porque nós não vamos. Eu quero ir para Alphaville, irmão. Eu quero pegar apartamento duplex para ir profetizar nos cultos domésticos. Eu quero pregar a igreja que me dá oferta. Vi essa semana aí alguns cantores, 40 mil, 50 mil, 70 mil, para poder cantar 20 minutos e fecha 3 shows durante um domingo. 200 mil reais num domingo para cantar 3 hinos de playback. Se for com banda é mais caro. Esses são os profetas da nossa geração. Eu quero saber onde é que eles vão colocar o dinheiro.
o dia que a trombeta tocar. Estava voando, depois correndo, agora chegou o tempo de eu andar. Esse tempo fala de mobilidade reduzida, velocidade reduzida, voz pausada. Fala de um desânimo constante que tem que ser vencido. Fala de um... Você trouxe meu comprimido? Pega aí um cloridrato para mim. Fala de ter que levantar às 8 para tomar um T3 de manhã cedo. Agora eu tenho que andar. Se eu estivesse correndo, talvez eu esquecesse da dor, eu esquecesse do remédio e eu morresse mais cedo. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, irmão, pergunta a mim o quê? Deus sabe nos parar. Deus sabe como nos para. Nesse tempo parece que o sabor da fé vai embora, mas a gente tem que lutar contra isso. Nesse tempo, às vezes, irmão, sabe o que acontece comigo? Eu estou falando de mim, tá? E eu estou sobre o altar falando em nome de Deus. Eu não sou maluco de mentir. Sabe o que acontece, Tiago, comigo de vez em quando? Não dá vontade de vir. De vez em quando eu queria olhar para minha esposa e dizer assim: vamos ficar em casa. Faz 24 anos que nós estamos casados. Você acha que nunca deu vontade de não vir? Essa vontade já foi tanta, não é da época de quase nenhum de vocês aqui, que eu e ela estávamos decididos a fazer um cartaz, né? E escrever o que no cartaz? Procure outro lugar, a igreja fechou. É isso que nós íamos escrever para colocar lá no portão da Gastão Madeira. Procure uma outra igreja. Esta fechou. Eu tive essa vontade. E Deus se calou, irmãos. Ouve, viu, Tiago? Deus se calou. Quando foi à noite, eu disse para ela assim: vamos na igreja do pastor Arlen? Ela falou: mas não é aonde você se converteu? Eu falei: é. Falou: nossa, amor, lá na Moca? Eu falei: é, vamos achar. Vamos. E aí a gente pegou o carro, nós fomos, paramos lá. E eu todo religiosão, né? Um terno de linho verde, né? Parecia esse vaso aí. Entramos na igreja, eu disse assim: vou sentar atrás da coluna. Aí tinha umas colunas, um igrejão, né? Tinha umas colunas, eu peguei a cadeira bem atrás da coluna, assim. Fiquei lá sentadinho. E o Arlen, ele já não enxerga direito. Isso eu estou falando que ele não enxergava direito há 20 anos atrás. Imagina hoje como é que ele está. Certo? Ele já não enxergava direito. Então o Arlen é um profeta de Deus. Então o Arlen pregando, eu acho que o anjo deve ter sussurrado na orelha dele e deve ter dito assim: está atrás da coluna. Aí ele disse assim, ele parou no meio do altar, ele foi num lugar assim, onde ele conseguia ver só metade do meu ombro assim. Ele disse assim: esse homem está atrás da coluna aí, ó. É paletó verde. Aí o Robinho que estava atrás dele, o bispo Robinho, falou: é verde mesmo, olha, porque ele não enxerga, né? Levanta aí, por favor. Aí eu levantei e fiquei atrás da onde? Ele falou: não, sai fora da coluna. Aí eu saí fora da coluna. Ele disse assim: olha, Deus está mandando te dizer, não é para fechar nada, viu? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Eu vejo uma espada na tua mão, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro. Aí o Robinho, que me conhecia na época que eu me converti, converteu junto comigo, chegou na orelha dele e disse assim: é o Gilson, Arlen. Aí o Arlen falou: o quê? É o Gilson? No final do culto no meu escritório. Eu falei: lascou. Irmão, pensa numa surra, irmão.
Eu não te levantei como profeta para você ser moleque, rapaz. Você é homem, eu sei de onde você saiu, rapaz. Você aguenta dor. Viu? Você aguenta dor, Gilson. O que é isso? Nós não fomos chamados para viver uma vida de prazer, irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus não foi chamado para viver uma vida de prazer. Eu não estou aqui com prazer, eu estou com a coluna doendo. Eu estou falando uma garganta com menos de 2 meses de uma cirurgia que eu arranquei a minha tireoide fora. Não era para estar falando, eu estou falando aqui. Então eu sei que tem um Deus que quer que eu fale. Porque se Ele não quisesse, a oportunidade dele era essa. Agora você não vai falar mais. Você sabe o que eu estaria fazendo hoje? Um curso de linguagem de sinais. Mas que eu ia falar, eu ia. E Deus às vezes ia querer me ver fazendo um curso de Libras, para dizer mesmo que eu arranque a goela dele, ele não para de falar a minha palavra. Então presta atenção, você não pode parar. Esse seu cansaço, ele vai ser compensado pelo seu trabalho no Senhor. Não fique esperando resposta e compensação dos homens. Você sempre vai chorar, você sempre vai ser desvalorizado, você sempre vai ser esquecido, você sempre vai ser jogado de lado. Mas o salmista dizia muito claramente: o Senhor é meu pastor e não me falta. Não fique esperando nada de mim. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus mandar eu ir até você, eu vou. Como nessa loucura, não só o André foi curado aqui, eu já tinha dito antes, outras pessoas foram curadas aqui. Portas assim como Ingrid, portas assim como da Ingrid, estão sendo abertas aqui hoje. Porque você resolveu pagar de louco, varão. Você resolveu pagar de louca, ô varoa. Você resolveu sair da mesmice da tua religiosidade. E você fez o que Deus mandou você fazer. O tempo de andar é um tempo onde você tem tempo de orar. Você já pensou nisso? O tempo de andar é o tempo que eu caminho até o meu pastor e digo para ele assim: pastor, não desista. Talvez o Davidson e a sua esposa esperassem isso de muita gente onde eles eram pastores. Temos aqui um outro casal de pastores, está aqui também. Quando essa moça chegou aqui na igreja, ela estava depressiva, quase morrendo. E hoje ela está aqui renovada. O Davidson, desacreditado. E hoje está aí, bala na agulha para pegar o Satanás. Chegou uma época da vida dele que eles corriam para fazer tudo para o homem. O homem pensava assim, mas eles estavam fazendo para Deus. E hoje o homem pensa que eles morreram, mas o Deus que eles serviam é que os manteve vivos. Chorando. Pensou que talvez Deus não fosse falar com eles, mas de uma forma tão simples. Deus está limpando o interior do casal hoje. Deus está trazendo renovo para o casal hoje. Esse homem trabalha numa empresa e ele disse assim: apóstolo, eu vou pedir demissão da empresa porque eu quero servir a Deus. Mas ele não disse: eu vou pedir demissão da empresa, me dá um salário, apóstolo. Ele não disse isso não. E a esposa dele trabalha no supermercado. E aí quando ele foi falar bem, eu vou pedir demissão da empresa, ela disse: pode pedir. É como se ela dissesse: eu seguro no peito, pode pedir, porque eu sei o teu chamado. A melhor coisa do mundo, irmão, é você ter do teu lado alguém que sabe do teu chamado.
E não tenta caminhar por caminhos paralelos para segurar a bucha. Não. Moro no Ponte Alta, lá em Guarulhos. Sabe o que eles estão fazendo? Procurando uma casa para alugar na Vila Maria, porque eles querem estar mais presentes na igreja. São atitudes de movimento que Deus vai abençoar. Essas atitudes de movimento, que às vezes você tem dúvida de fazer, continua na tua dúvida, eles estão agindo. Deus te deu o dom da administração. Não, mas eu sou o apóstolo, eu tenho que administrar. Beijo de macaco. É nada. Deus coloca aquilo que nós não somos do nosso lado, para que junto conosco nós possamos ser pelo menos um. Então Deus colocou essa mulher na minha vida para ela ser a administradora. Você que tem um dom de administrar, ajude o seu marido. Se não, não reclame da falência dele. Não reclame da fome, não reclame dos problemas, ajude o seu marido. Você, marido, sabe que a tua mulher tem uma dificuldade, ajude a sua esposa. Não tenha medo. Eu não tive, entreguei na mão dela e disse para ela: só me chama para pregar e deixa comigo, a minha parte eu vou fazer, faz a tua. Olha o que aconteceu. Se você perguntar para mim qual é a senha do banco, eu não sei. Qual é o número da conta do banco, eu não sei. Quanto tem na conta, eu não sei. E se ela não tivesse feito um negócio para mim saber que está pagando, eu também não sabia se estava pagando ou não. Porque o meu negócio não é dinheiro, o meu negócio é aqui. Essa responsabilidade eu chamei para mim. E quando você chamar uma responsabilidade para você, e Deus vê que você vai ser fiel, Deus derrama sem medida. Viu? Ouça o que eu estou te dizendo. O céu não é negociata. O céu só tem uma via, irmão, e é de lá para cá. Seja na terra, assim como é. Então, querido, nada que você faça aqui vai para lá. O que a gente faz aqui fica aqui, mas o que vem de lá para cá é para nos direcionar o que nós temos que fazer aqui. Então não fique pensando que eu estou querendo que Deus esteja me ouvindo nessa mensagem. Você acha que Deus não está livrando gente na Ucrânia? Você acha que Deus não está livrando gente em Gaza? Você acha que Deus não está livrando gente na China? Você acha que Deus não está livrando gente no Japão com as bactérias que comem carne? Você acha? Você acha que Deus vai perder tempo para ouvir uma mensagem minha? Essa é a tua ideia, né? Pois é, Deus está aqui, querido. E os ouvidos dele estão muito abertos para o que eu estou falando. E tem algumas coisas que eu até vejo ele dizendo: yes, é isso mesmo. Fala mesmo. Se eu tivesse aí, eu já estava dando porrada em todo mundo aqui. Então nós temos que ter essa coragem. Você tem que ter essa coragem de entender o tempo de voar, o tempo de correr e o tempo de andar. Quando for para andar, não perca essa oportunidade. Não perde isso aqui não. Viu? Não perde a oportunidade de, andando, dirigindo, você virar e você dizer: amor, você é linda demais. De mesmo tendo dores, você dizer assim: a minha esposa precisa passear. E você pegar um carro, ficar sentado 5 horas dentro do carro, dirigindo para levar a sua esposa no lugar que ela gosta. E chegar lá, andar demais, chegar em casa do jeito que eu estava ontem na sua casa, quando eu não estava aguentando sentado na mesa. Porque ontem o meu dia foi de fazer a minha esposa se sentir bem. Eu precisava fazer isso por ela. Então ouça, amados. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: se Deus não tem prazer no retrocesso,
porque Ele tem prazer que você avance. Se Deus não faz nada enquanto você está parado, é porque Deus continuamente quer que você avance. Então comece a se coçar para se movimentar para Deus. Maldonado, ouça bem o que eu estou dizendo. Você não sabe que graça Deus colocou nas tuas mãos. Viu? Você é uma menina que não me enganou quando eu te vi pela primeira vez. E é como se eu visse o diabo querendo destruir a sua vida. E quando você chegou aqui, foi uma das primeiras coisas que Deus me usou para falar com você. E eu me lembro bem disso. E como eu fiquei feliz de você ter casado com quem você casou. Esse menino é um menino de ouro. Agora você sabe disso. E quando eu vejo você postando as fotos do antes e depois do que você faz, eu sei que não é só profissionalismo. Não é só isso. E as pessoas precisam entender isso. Existe algo chamado graça. Quando Deus chama Bezalel do meio de um povo gentil, um povo que não adorava a Deus, e diz: Moisés, é ele que vai fazer a ornamentação da arca. Tudo aquilo lá que você viu, Bezalel, um gentil. E o povo até achou que Moisés estava meio desviado da brega, porque como é que Deus vai pedir para fazer uma coisa para ele e usar alguém gentílico para fazer? Mas Deus disse para Moisés: eu vou fazer repousar o meu espírito sobre a vida dele. O nome disso é graça. Antes de voar, correr e andar, peça para Deus a graça. E Paulo veio entender isso antes de morrer, quando Deus chega para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Então quando Deus ver você correndo, Ele só vai enxergar uma coisa em você: graça. Quando Deus ver você andando, Ele vai enxergar só uma coisa em você: graça. E a graça de quem voa, a graça de quem corre e a graça de quem anda, essa é de arrebentar, irmão, é a mesma. Viu? A graça do 80 anos, a graça do 40 anos e a graça do 20 anos é a mesma. O que muda é o coração. Deus te abençoe. Fique de pé.